Thiago manda bem no Cacudô, dá uma ligeira acertada na direção, mas consegue manter boa velocidade. A segunda passagem de Thiago pareceu a reprise da primeira. Roberto vacilou na entrada. Ele encerra fazendo bons ângulos. Nova tentativa e Roberto consegue melhorar. Márcio não consegue manter uma velocidade constante. E agora, Márcio vacila no início da segunda passagem. Emerson entra com boa velocidade, faz um bom traçado, mas perde alguns pontos por ter acertado a direção de leve. Na segunda passagem, ele foi muito bem, só que com pouco Cacudô na curva principal. Embora tenha acertado a direção por algumas vezes, Leandro faz boa passagem com velocidade constante. Na segunda passagem, Leandro passa longe da zebra interna e perde pontos por isso. Johnny perde velocidade no início, o que acabou prejudicando o traçado. Na tentativa de melhorar, Johnny força demais e acaba rodando. Sérgio se atrapalha no início e perde completamente o traçado. Com problemas no carro, ele abandona a prova. Robson erra antes mesmo de iniciar a passagem. Novamente, Robson se atrapalha no início e passa lento na frente da câmera. Kawashima inicia fora do traçado e passa na curva principal sem velocidade. Na segunda tentativa, ele perdeu pontos por ter acertado a direção por várias vezes. O Cacudô e a velocidade de Marcos não convenceu os juízes. Essa nem dá para avaliar, foram vários acertos na direção. Tadashi estava indo bem e acaba perdendo o controle do Chaser. Sem velocidade, mexendo muito na direção, Tadashi foi apenas razoável nesta segunda passagem. Alexandre impressionou com excelentes ângulos. E novamente, Alexandre impressionou. Confira as imagens. Roberto deixa o Skyline rebolar um pouco na reta. Nova passagem e Roberto repete a dose, que não foi exemplo de uma boa performance. Tanaka sai do traçado e, para piorar a situação, acerta a direção por várias vezes. Segunda passagem, Tanaka passa um pouco lento e acaba rodando. Haru passa sem velocidade e com pouco ângulo. Na segunda tentativa, a velocidade continuou muito baixa. Éder acelera forte e usa todo o limite do traçado da pista. Na segunda passagem, Éder perde um pouco de velocidade no início. Seite põe a roda para fora da pista no início, mas encerra a passagem com categoria. No mesmo lugar, Éder coloca a roda para fora. Em seguida, ele perde o controle do carro. O quarta marcha vai para um rápido intervalo comercial e retorna com as emoções do GP Festival. O jeitinho brasileiro para resolver o problema do ruído excessivo no escapamento do carro de Kay, que não tinha conseguido aprovação na vistoria do circuito. Eles são muito rigorosos, né? Não pode o carro ser muito barulhento e
não pode ficar passando perto dos guarda-reis, já... E vamos ver o que dá, né? E o circuito tá bom? É fácil? O circuito é bom, é fácil de fazer. Tava mandando bem aí. É? Que bom, né? Chega a hora de selecionar 6 finalistas entre os 28 pilotos classificados. O japonês Yoshihiro, um dos favoritos, roda na curva principal e fica de fora da próxima fase. Masahiro sobe em cima da zebra, mas no trecho onde não estava valendo pontuação. Ele encerra a passagem fazendo bons ângulos. Higashino fez bonito. Acompanhe a passagem. A japonesa Kaori passa com pouca velocidade e Kakudoki deixou a desejar. Kitahara inicia bem, mas freia demais e perde velocidade na curva principal. Hayashi perde pontos nos pequenos acertos na direção durante o drift. Bons ângulos e pouca velocidade na performance de Koganezawa. Fukada passa em cima da zebra e perde velocidade na curva principal. Katayama perde bastante velocidade na curva principal. Okano inicia queimando a primeira zebra e dá a volta por cima, mantendo a velocidade constante até o final. Miyasaka passa no limite do traçado, mas faltou um pouco mais de velocidade. Hoshino queima a primeira zebra e freia o carro durante a curva principal. Seki sai um pouco fora do traçado no início e corrige a trajetória durante a curva principal. E a Nagasawa roda na tentativa forçada de impressionar o público. O motor do Laurel é forte, mas Nakamura não consegue domá-lo. Ele corrige a trajetória por várias vezes durante o drift. Silvio sobe na primeira zebra e perde velocidade no final da curva principal. Thiago perde o controle e acaba fazendo uma freada brusca antes da curva principal. Kei foi bem nos ângulos, mas deixou a velocidade cair um pouco. Fabinho passa sobre a zebra. A partir daí, ele não erra mais. Marcelo faz perfeito nesta linda passagem. Narizinho ultrapassa por pouca coisa os limites do traçado, mas manda bem no braço. Rogério não consegue frear bem e faz o S14 balançar um pouco antes da curva principal.